com esse raciocínio seu. Sem dúvida, se admitir que a União possa conceder moratória para tributos estaduais e municipais, seria praticamente uma afronta à disposição constitucional. Por outro lado, o Código Tributário Nacional, ele informa que existe essa possibilidade. É mesmo, professor, a União concedendo moratória para tributos estaduais e para tributos municipais? Sim, o CTN, ele dispõe a respeito dessa possibilidade. Só que quando o CTN fala nesse sentido, ele diz, olha, União, tudo bem de você conceder moratória para tributos estaduais ou municipais, mas você só terá essa condição, a condição de fazê-lo, desde que você ofereça moratória nas mesmas condições para os seus próprios tributos. Portanto, nas palavras do Código Tributário Nacional, a União, excepcionalmente, poderia conceder moratória para tributos estaduais ou para tributos municipais, desde que o fizesse nas mesmas condições para os seus tributos federais também. É previsto no CTN? É previsto no CTN. É algo, na verdade, de muita discussão. E exatamente para aquele motivo que você já pensou anteriormente, e eu aqui, na verdade, sublinhei, que, na verdade, essa regra estaria provavelmente aivada de inconstitucionalidade. Por que isso? Porque você não pode admitir que a União invada a competência alheia. Mas que está disposto no CTN, isso está. É preciso, neste caso, apenas você verificar a sua prova, ou o concurso que você está realizando. Tudo bem? Se ele admite, se ele está perguntando na esteira do CTN, na letra do CTN, o que você tem que informar, ou segundo, na verdade, o âmbito constitucional. Segundo a Constituição Federal, eu diria que isso não é possível. Mas, segundo o CTN, tem uma indicação exata nesse sentido. Tudo bem? Então, repiso aqui, a resposta do nosso colega é de que sim, é possível a União conceder moratória para tributos estaduais ou tributos municipais, desde que o faça para os seus mesmos tributos, mas você tem que sempre ficar atento que essa regra, embora nunca tenha acontecido, isso, na verdade, é passível de bastante discussão. Ok? Vamos partir, então, para a nossa próxima pergunta. Vamos lá? Professor, se o município parcelar o pagamento do IPTU, é possível parcelar também o pagamento da taxa de coleta do lixo? E agora? O município, então, parcelou o pagamento do IPTU. Ufa, o IPTU não está nada barato. Com certeza, em qualquer cidade, o IPTU não costuma ser muito barato mesmo. Não costuma ser um dos impostos mais tranquilos. Ele, na verdade, é bastante sensível. O IPTU é sensível especialmente ao seu bolso. Tudo bem? Mas e aí? Você teve a sorte da sua cidade, a prefeitura da sua cidade, oferecer parcelamento do IPTU. Não, olha, venceu o teu IPTU, você não teve condições de pagar, já tem mais de um IPTU vencido. Ele faz o seguinte, ele quer recuperar esses valores. Como faz para recuperar esses valores? Uma forma é o município, neste caso, um ente político, oferecer um parcelamento. Você lembra, eu falei no primeiro bloco, o parcelamento é uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas espera um pouquinho. Se o município concedeu parcelamento em razão do IPTU, e eu deixei de pagar o IPTU, na verdade eu lembrei que eu deixei não só de pagar o IPTU, mas eu deixei também de pagar a taxa pelo recolhimento da coleta do lixo. Ou taxa pela coleta do lixo, melhor dizendo. E aí, posso admitir, eu posso reconhecer que uma vez que o município concede parcelamento para o IPTU, automaticamente registram-se ou estão parcelados também os débitos que eu tenho referente à taxa do lixo, porque ambos incidem sobre o mesmo imóvel? Posso admitir isso? Essa foi a pergunta do nosso colega. E aí eu tenho que reconhecer para vocês, isso não é possível. Por quê? E explico. O parcelamento, quando ele é concedido por um tributo segundo a própria disposição legal. A lei falou o quê? Falou que está parcelado os débitos referentes ao IPTU. Falou mais algum tributo? Não, na legislação do meu município só falou referente ao IPTU. Automaticamente posso dizer que a taxa do lixo, ou pela coleta do lixo, se enquadra nessa situação? Você não pode dizer. E aí a justificativa é bastante simples. De acordo com o CTN, um outro dispositivo, ele informa para a gente que as modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito, as formas de suspensão da exigibilidade do crédito devem ser interpretadas literalmente. É isso mesmo. Segundo o próprio CTN, qualquer uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito estão sob a interpretação literal,
devem ser interpretadas literalmente, devem ser admitidas, reconhecidas literalmente. O que significa dizer que só vale o que está previsto em lei. É uma interpretação gramatical. Se conceder o parcelamento para o IPTU para um imposto, só vale para aquele imposto. Se for para uma taxa, é só para uma taxa. Se for para uma contribuição, é só para aquela contribuição. Você, portanto, não pode interpretar qualquer uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito de maneira extensiva, por exemplo, ou finalística, por exemplo. Tudo bem? A interpretação deve ser literal. Só, na verdade, recebe aquele benefício aqueles tributos que foram registrados pela própria lei que concedeu a benesse. Caso contrário, não tem o mesmo benefício. Neste caso, então, é só para o IPTU, não serve para a taxa. Então, ficou claro? Vamos partir, então, para a nossa próxima pergunta? Vamos lá? Professor, é possível parcelar as dívidas de uma empresa em processo de recuperação judicial? Opa, essa pergunta é ótima, hein? Se é possível parcelar os débitos de uma empresa em recuperação judicial. É possível? É. Mas digo mais. Melhor, segundo a própria legislação. É imprescindível. Não é possível parcelar as dívidas de uma empresa que está em recuperação judicial. É imprescindível. Segundo o próprio CTN, para você se valer de um processo de recuperação judicial, é preciso que é imprescindível que você depende de mostrar uma prova de quitação de todos os seus tributos. Professor, mas como assim? A empresa já não está muito bem das pernas, por isso que ela pretende se valer de um processo de recuperação judicial. Só que para isso, para se valer desse processo, você está me dizendo que a legislação impõe a necessidade de eu trazer uma prova de quitação de todos os tributos? Ora, convenhamos, acho que vocês concordam comigo. Se a empresa já não está muito bem, ela já não consegue, na verdade, cumprir com seus próprios compromissos, para se valer do processo de recuperação, ela precisa quitar os tributos para se valer do processo de quitação? Não seria quase que impossível isso? Não seria quase que um contrassenso? Uma empresa depende da recuperação e ela não tem dinheiro, só que para se valer da recuperação ela tem que quitar os tributos? É esquisito mesmo nesse ponto, é estranha mesmo a redação, mas ela deve ser analisada com calma. Com calma por quê? Com calma, porque você precisa verificar o que o CTN, neste caso, ele quis informar. Quando se fala em prova de quitação de todos os tributos, não só observando as formas de extinção do crédito tributário, mas especialmente analisando e verificando as modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito. Ora, para você se valer de uma prova de uma recuperação judicial, você pode, por exemplo, já parcelar a sua dívida. É esse plano de parcelamento que deve ser apresentado para você conquistar a recuperação judicial, ou se valer do processo de recuperação judicial. Então, o que a Fazenda Pública ela quer para ela é o seguinte: olha, empresa, eu sei que você está, na verdade, não muito bem das pernas, financeiramente a situação está difícil, vamos tentar recuperar judicialmente essa empresa. Perfeito, mas para isso, ingressa desde já num parcelamento dessas dívidas. Joia, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito. E só de você mostrar, só da empresa mostrar, provar que ela se valeu de um plano de parcelamento, isso já é suficiente para você conquistar a recuperação judicial. Não que isso vá recuperar a sua empresa, mas pelo menos você pode se valer das características de uma recuperação judicial. Bem, então ficou claro? Não é que você tem que quitar os tributos para conseguir se valer do processo de quitação. Não é isso. O que você precisa mesmo é, pelo menos, suspender a exigibilidade do crédito tributário. Neste caso, você pode suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que é bastante comum, se valendo de um parcelamento. O parcelamento, então, lhe garante uma prova de que a recuperação judicial ela deve ser conquistada. Isso será feito aos poucos. Ok? Ficou claro, portanto? Vamos partir para mais uma pergunta? Vamos lá. Com o parcelamento, eu consigo o benefício da denúncia espontânea? Opa, essa pergunta é bem específica, né? Com parcelamento, nosso colega perguntou, eu posso, ou eu consigo me valer do benefício, da oferta que nós temos com a prática da denúncia espontânea? Bom, na realidade, quando você pensa nisso, você tem que lembrar do seguinte. Primeiro, o que a denúncia espontânea te traz em benefício?
A denúncia espontânea, você lembra muito bem, disposto lá no artigo 138 do CTN, ela traz